Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Diante desse momento em que nós estamos passando, um momento delicado para muitos, um momento difícil, um momento de muita especulação, um momento de muitas dúvidas, em que as pessoas muitas das vezes não sabem para onde ir, que destino tomar, que decisão tomar. E eu venho aqui, através desse equipamento, falar com você, despertar em vocês sobre a vinda de Jesus. Muitas pessoas estão em dúvida. Até mesmo pessoas que conhecem a palavra, até mesmo pessoas que se diz cristãs, que acreditam em Deus, que tentam viver um contexto de cristão, mas há muitas dúvidas ainda nessas pessoas sobre a vinda de Jesus. Esse momento é um momento duvidoso. É um momento em que as pessoas não sabem por quê. As perguntas estão aí no ar. Por quê? Porque todo mundo está passando por isso agora. Esse vírus aí, que tem atrapalhado, que tem amedrontado, que tem fechado algumas empresas. Muitos têm fugido de casa, muitos têm se refugiado, muitos têm se isolado, até mesmo da família. Até mesmo. Eu queria convidar você a abrir ou ver a Bíblia, se você tem uma Bíblia. Mas eu vou ler aqui para você. No livro de Mateus, capítulo 24. Eu queria ler apenas uns versículos que se encontram a partir do versículo 36. Que diz assim. É uma exortação à vigilância. Que diz. Mas a respeito daquele dia e hora, e ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E então perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o Senhor de vocês. Porque considerem isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados para o Filho do Homem virá, para quando o Filho do Homem virá, a hora em que vocês menos esperam. Meus queridos amados, essa palavra é uma palavra forte. Mas o que me chama mais atenção é porque gerou-se uma confusão tamanha sobre esse momento em que nós estamos vivendo. Alguns disseram que é a vinda de Jesus. Outros
dizem que é porque é o fim do mundo. Nós sabemos que é um vírus. Nós sabemos que esse vírus nasceu, tem uma fonte. Nós sabemos que ele tem um poder de repercussão, tanto na mídia, quanto naqueles que gostam de boato, de conversa, aqueles que gostam de agitar, de levar medo às pessoas, aqueles que são inseguros com a vida, aqueles que não têm segurança nenhuma do hoje, do amanhã, aqueles que gostam de especulação, aqueles que gostam de gerar situações de medo. E eu queria exatamente falar como será a vinda de Jesus, que será totalmente diferente. Não quero falar sobre os meus pensamentos, mas eu quero falar sobre o que está escrito, sobre o que a Bíblia diz, sobre o que a palavra de Deus revela para nossas vidas. Quando a gente percebe que Deus diz que está lá dois homens, um será levado e o outro fica, isso não é coisa para acontecer em algum tempo, em longo tempo. É instantâneo. A vinda do Senhor, ela vai ser instantânea. Não vai ter aquele movimento, aquela pesquisa ou aquela numeração dia após dia. Hoje aconteceu vários. Não, teve vários contaminados hoje. Morreu 2, 3 em algum lugar. A vinda de Jesus vai ser uma vinda que muitos não vão esperar. Muitos não vão ter certeza dessa vinda, desse momento, dessa hora, como vai ser. E na leitura nós vimos que ele diz que vai estar dois homens no campo. Um vai ser levado e o outro fica. Vai ter duas mulheres trabalhando no moinho, uma vai ser levada e a outra fica. E a gente começa a pensar, dentro de alguns pensamentos de algumas pessoas, que todos vão ser levados. A gente também percebeu na leitura que diz que nós devemos vigiar. Vigiais, pois, porque não sabeis em que dia ele vem. No versículo 42. E a gente começa a caminhar nessa leitura e percebe também que Jesus faz uma comparação no versículo 43, quando ele diz: sabeis também isto, se o dono da casa soubesse que o ladrão viria, naquela noite ele ficaria vigiando a sua casa, para que não deixasse ele arrombar. Deus está falando para nós nesse versículo uma forma de um sinal, nos orientando, dando um sinal de como seria e como será a vinda dele. O que nós estamos vivendo agora, meus queridos amados, é simplesmente mais um sinal que estamos passando e que virão outros que vamos viver. Agora, onde é que está a nossa força? Onde é que está a nossa fé? Para que nós venhamos realmente a suportar. Quando a própria Bíblia diz que todos aqueles que perseveraram até o fim na fé, crendo em Jesus Cristo. Por isso também o versículo 44, ele nos diz que por isso ficais também vos percebido, atentos. Atentos a tudo, principalmente à busca de Jesus Cristo em sua vida. E a gente vai falar exatamente disso, da vinda de Jesus. Há um dia, há uma expectativa na vinda de Jesus, sim. Nós esperamos, nós que acreditamos em Deus, que conhecemos a sua palavra, nós acreditamos na vinda de Jesus. Nós esperamos a vinda de Jesus. Mas esses sinais que agora estão acontecendo ainda não é a vinda de Jesus. Há muitos que estão na expectativa dessa vinda. Há muitos que creem e até estão preparados para vir. Em alguns momentos, quando nós
nos deparamos com alguém, com alguma pessoa, a gente sempre pergunta: você está preparado para a vinda de Jesus? Porque ele virá. Ah, sim, estou preparado, sim. Nós estávamos preparados para esse vírus. O mundo estava preparado para esse vírus. Quantas pessoas se foram na China? Quantas pessoas se foram na Itália? Quantas pessoas se foram na França? Quantos agora também no Brasil? O mundo estava preparado para esse vírus, para um vírusinho pequenininho que ninguém nem vê. Ele chega silencioso e de repente ele estoura com barulho, com tosse, com espirro. Muitos acham que estão preparados. E a gente percebe em alguns momentos que as pessoas dizem: não, o país tal não estava preparado. Nenhum país, o mundo não estava preparado para esse vírus. Se estivesse, ninguém teria sido ceifado. Mas eu queria falar aqui de uma preparação espiritual. Porque tudo que está acontecendo aqui, diz a Bíblia que quando estiver acontecendo todas essas coisas, é o início do fim. E como será a vinda de Jesus? Será que será uma vinda de barulho? Será uma vinda de boatos? Será uma vinda sobre aconteceu ali, aconteceu aqui? Porque nós sabemos que Deus tem poder para todas as coisas. Quando Ele diz que vem, e Ele diz a forma como Ele vem, nós precisamos acreditar que Deus, Ele é poderoso. Teve alguém que disse: esse vírus foi Deus que mandou para testar a fé das pessoas. Deus sabe que tudo vai acontecer. Deus sabe, porque Ele é soberano. Mas Ele também sabe que é o homem, o próprio homem, que cria as situações. E eu quero, nesse vídeo, apresentar para vocês, baseado na Bíblia, na palavra de Deus, como será a sua vida. Eu quero apresentar 3 pontos. O primeiro ponto é que a gente pode até trazer um pouco do versículo 36, que diz: aquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso é incrível. Porque não adianta dizer: não, o fim do mundo está começando, está chegando, é agora. Ninguém sabe. Só o Pai sabe. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 42, diz assim: portanto, vigiai, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. É incrível. Por isso, nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Preparado. Crendo somente nele, porque nós sabemos que só Ele é o nosso Deus. Jesus Cristo, Ele com os seus discípulos, Ele disse assim, lá em João capítulo 14, versículo 6, quando Ele está ali dialogando com os discípulos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós precisamos crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. O segundo ponto que eu quero apresentar aqui é sobre a sua volta. Terá separação. Ele vai separar. Não adianta a gente chegar aqui e dizer: não, vai todo mundo para o céu.
Você pode até perguntar, mas Vieira, como é que vai todo mundo para o céu? Nem todo mundo vai para o céu, nós sabemos disso. Mas tem alguns que vão questionar, vai todo mundo para o céu porque nós vamos ali fazer uma açãozinha depois que ele morrer, acenda uma velazinha, faz um voto lá, contrata alguém, um padre, faz uma missa e aí apaga tudo. Ou então é uma pessoa muito boa, dá esmola, faz isso, ele vai direto para o céu. Se não aceitar Jesus Cristo como seu verdadeiro Senhor, não tem salvação. É muito forte, é forte, é forte. E eu quero dizer a você que terá separação nisso. Porque em João capítulo 3, versículo 16, Jesus Cristo, em um diálogo com Nicodemos, um homem da lei, conhecedor da lei, ele disse assim a Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo? Nicodemos disse: Senhor, mas nascer de novo eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e retornar, nascer de novo? Jesus está falando exatamente do nascer em espírito, receber o Espírito Santo de Deus. No versículo 16 de João 3 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Veja bem, deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que ele diz: tenha a vida eterna. Mas você dizer a vida eterna, ele diz: mas todo aquele que nele crê, ele veio para todos. Deus deu o seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós teremos a vida eterna. Ele está dando um ponto aí de separação já. Ele está dizendo que todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Então, por aí está tudo bem. Aí a gente começa a caminhar dentro da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Ele diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ué, aquele que não foi encontrado no livro da vida, ou seja, aquele que não aceitou Jesus Cristo como seu verdadeiro Senhor, aquele que aceita, ele vai ser lançado no livro da vida. Está lá o registro. Quando eu nasci, meu pai foi lá no cartório e me registrou lá. Antônio Vieira da Silva. Quem me conhecia só como Vieira, agora você sabe meu nome. Antônio Vieira da Silva. Fui registrado no cartório. Se você chegar no cartório lá onde eu nasci, na cidade onde eu nasci, em Bananeiras, lá no cartório de Bananeiras, já tem um livro lá que vai estar lá: Antônio Vieira da Silva nasceu tal dia, filho de regente, tal. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque lá Jesus dizendo para Nicodemo: é necessário nascer de novo, agora nós nascemos no Espírito, o nosso nome agora está lançado no livro da vida. Não como Antônio Vieira da Silva, mas como um anjo do Senhor no livro da vida. Isso vale para mim e vale para qualquer um que aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Aí Apocalipse capítulo 20, versículo 15, ele diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não quero dizer o que é lago de fogo não, mas você pode procurar e pesquisar na Bíblia, que você vai saber de que eu estou falando. Mas a gente ainda encontra assim, ó, quem ficar de fora do reino dos céus. Quem é que vai ficar de fora? Quem vai receber salvação e quem não vai receber a salvação. Jesus Cristo veio para facilitar tudo. Por isso, a palavra, ele falou muitas vezes em forma de parábola. Ele estava conversando aqui, de repente as pessoas não entenderiam muito. Aí ele falava em forma de parábola. Ele falava, usava uma palavra, uma história, para poder centralizar e para poder formalizar na mente daqueles que estavam ouvindo a certeza daquele que uma ilustração. Ele fazia exatamente uma ilustração, uma história para reforçar na mente das pessoas aquilo que ele queria falar. É impossível dizer que não entendia-se
a palavra de Deus. Naquele momento todos entendiam. Alguns irão optar por não ouvir o Evangelho do Senhor. Quantas vezes? Quantas vezes nós já falamos de Deus, do Evangelho, da verdade para as pessoas, e as pessoas não querem ouvir, não querem dar ouvido à palavra de Deus. Esses que não vão querer ouvir a palavra de Deus, que não vão querer viver os ensinamentos, os estatutos, esses aí vão estar lá naquela parte que foi lida. Eles não vão ser encontrados no livro, escrito no livro da vida, porque não querem dar ênfase ao Evangelho. Aí quando se depara com um momento difícil como esse, morre, entra em estresse, começa a reclamar, começa a criar história, começa a repercussão de história, cada um querendo saber das coisas mais do que o outro. Até agora eu vi falar de tudo, eu vi médico falando, eu vi especialista falando, eu vi várias pessoas falando, políticos falando, mas nenhum apareceu com o vírus que cura a doença. Para a vida eterna só tem uma cura, é aceitar Jesus Cristo como Senhor. Por causa dos seus propósitos, dos seus próprios orgulhos, que muita gente são orgulhosos, ficarão de fora. Muitos dão ênfase ao poder, àquilo que tem, aos benefícios que tem, às riquezas que tem, e estão fugindo do aprender do Evangelho, da palavra de Deus. Não querem ouvir a palavra de Deus. São orgulhosos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ele diz assim, ó: por causa dos seus orgulhos, dos seus próprios orgulhos, ficarão de fora, como está escrito em Apocalipse. Você podem buscar aí na sua Bíblia ou pesquisar em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que você vai encontrar quem é que vai ficar fora. Quem vai ficar de fora. Nós estamos vivendo um momento agora de apelo. Estamos vivendo um momento agora de busca, de agonia, de uma série de coisas. Aí nós estamos dizendo, mas será que esse vírus vai pegar em mim? Quantos estão correndo? Quantos estão usando máscaras? Quantos estão usando álcool? Quantos estão... Não, você não está não, irmão? Eu estou usando, sim. Lógico. É um vírus. Jesus não está vindo. Se ele viesse agora seria muito bom, mas não é assim que ele vai vir. Diz a Bíblia que ele vai vir quando ninguém ia esperar. Lembra-se lá da passagem